Fala pessoal, aqui quem fala é o professor Kleber Cássio e lá vamos nós para mais uma videoaula de matemática. Toca a vinheta e pra cima! Na aula de hoje nós vamos tratar sobre fatorial. Vamos ver o que é o fatorial, como ele se comporta, como nós calculamos o fatorial e aí galera, vamos para cima! Então, nós somos do canal Aprendendo a Matemática com o professor Kleber Cássio e na aula de hoje nós vamos falar sobre fatorial. Galera, é isso mesmo, é exclamação na aula de matemática. Nós vamos ver o que é que significa essa exclamação logo após um número. Então, nós temos lá a operação matemática que utiliza o símbolo da exclamação para representá-la é chamada de fatorial, sendo bastante utilizada no desenvolvimento da análise combinatória e é representada por n exclamação, ou seja, n fatorial, onde n é um número pertencente ao conjunto dos números naturais. Galera, quem é o conjunto n? São todos números inteiros positivos, 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente, ok? Então, o que nós vamos aprender na aula de hoje vai ser muito utilizado nas aulas de análise combinatória. Então, ele seria um pré-requisito, é um pré-requisito para as nossas aulas de análise combinatória que virão a seguir. Então, definimos fatorial como sendo o produto de n por todos os seus antecessores, com exceção do zero. Comecei pelo zero e disse que o fatorial de 0 é 1. Em um momento oportuno, eu vou provar para vocês o porquê que o fatorial de 0 é 1. No entanto, nós vamos apenas ter que comer essa definição, que 0 fatorial é 1. Logo, o fatorial de 1 é 1. E quem seria o fatorial de 2? 2 vezes produto 1. Então, o antecessor de 2 é 1. Então, é 2 vezes 1. 2 vezes 1, 2. Quem é 3 fatorial? 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. Quem é 4 fatorial? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 1, 24. 5 fatorial, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 5 vezes 4, 20, 20 vezes 3, 60, 60 vezes 2, 120, 120 vezes 1, 120. 6 fatorial é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 1 vezes 2, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 4, 24, 24 vezes 5, 120, 120 vezes 6, 720. E o 7 fatorial, 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, a gente sabe que 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5 vezes 6 é igual a 720. 720 vezes 7 é igual a 5.040. E assim sucessivamente. Professor, quem é o fatorial de 8? 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, como vimos nos exemplos anteriores, percebemos que à medida que o valor de n aumenta, aumenta o resultado do fatorial. Por isso, em algumas operações com fatorial, precisaremos simplificá-los. Então, eu coloquei aqui, né? Sabemos que 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 120. Mas, galera, eu vou começar de baixo para cima, tá? 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Galera, vocês concordam comigo que 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 não é igual a 4 fatorial? Então, 5 fatorial é a mesma coisa que 5 vezes 4 fatorial. Eu tenho aqui, ó, 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Quem é 3 fatorial? Vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2 vezes 1. Então, se eu tenho 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, também é igual a 5 fatorial.
como eu poderia escrever 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Quem é 2 fatorial? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, o 5 fatorial, eu posso escrever ele dessas 4 formas diferentes. 5 vezes 4 fatorial, 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial e 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Professor, por que o senhor não colocou 1 fatorial? Uai, nós sabemos que o fatorial de 1 é 1, então não tem necessidade, não é? Quando estivermos tratando de operações com fatorial, não podemos cair em alguns erros, tá? Olha só. 3 fatorial mais 4 fatorial é diferente de 7 fatorial. Nós vamos calcular isso daqui, 7 fatorial, nós vimos que é 5.040. E 3 fatorial mais 4 fatorial não dá 5.040. Então, isso daqui, somar 3 fatorial mais 4 fatorial, 3 mais 4, 7 fatorial, isso não é válido. Da mesma forma que não é válido, desculpem, a subtração. 5 fatorial menos 2 fatorial. 5 menos 2, 3, 3 fatorial. E o resultado de 3 fatorial é 6. O resultado de 5 fatorial menos 2 fatorial não é 6. Então, algumas pessoas pensam que 3 fatorial vezes 2 fatorial é igual a 6 fatorial. Multiplica 3 vezes 2, 6, 6 fatorial. Não é esse resultado também. Nós vamos calcular e vamos ver. Está dizendo aqui que é 6 fatorial é 720. E o resultado que a gente encontra efetuando essa operação aqui, ela não é 720. Da mesma forma, a divisão 6 fatorial dividido por 2 fatorial. 6 dividido por 2 é diferente de 3 fatorial, que é 6, e nós vamos aprender isso na nossa próxima lousa, tá legal? Então vamos lá. Quem é 3 fatorial mais 4 fatorial? 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, mais quem é 4 fatorial? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2, 6, 6 vezes 1, 6, mais 4 vezes 3, 12, 12 vezes 2, 24, 24 vezes 1, tem um errinho aqui, 24, mais 6 mais 24 dá 30. 5 fatorial menos 2 fatorial. Quem é o 5 fatorial? É 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, menos o 2 fatorial, que é 2 vezes 1. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, nós vimos que é igual a 120. Menos 2 vezes 1, que é 2. 120 menos 2 é igual a 118. Quem é 3 fatorial vezes 2 fatorial? Quem é 3 fatorial? 3 vezes 2 vezes 1, que é 6. 2 fatorial é 2 vezes 1, que é 2. Então, 6 vezes 2 dá 12. E o 6 fatorial é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 720. Dividido por 2 vezes 1, que é 2, 720 dividido por 2 é igual a 360. Então, se nós analisarmos o resultado da primeira, erroneamente seria 5.040, quando na verdade é igual a 30. Do segundo seria 6, só que na verdade é igual a 118. Da terceira operação, encontramos ali o 720, quando na verdade o resultado é 12. E da quarta operação, o resultado seria 6, quando na verdade é igual a 360. Então as divisões são bastante recorrentes e podemos utilizar um dispositivo para realizar a operação de maneira mais fácil. Então, o que nós vamos encontrar nos problemas de análise combinatória? Muito mais divisões. E aí nós vamos ver o que nós vamos fazer com essas divisões. Olha só. Eu tenho 6 fatorial dividido por 2 fatorial. O que é que eu vou ter que fazer? Eu vou descobrir quem é o maior, se é o 6 ou se é o 2. Como o fatorial, ele trata-se de números naturais, então o maior número que eu tenho aí é o 6. Então, o que é que eu vou fazer?
Eu vou pegar o 6 e vou multiplicando pelos seus antecessores até chegar no 2, onde eu mantenho a exclamação, ou seja, onde eu mantenho o fatorial. Então, eu peguei aqui, ó, fiz 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Professor, por que 2? Porque é o valor que eu tenho no denominador. Aí ficou 2 fatorial em cima com 2 fatorial em cima, eu cortei. Então, ficou 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. 120 vezes 3, 360. 7 fatorial dividido por 5 fatorial. Quem é o maior? O 7. Então, eu vou trazer o 7, vou multiplicando pelos seus antecessores até chegar no 5, onde eu mantenho a exclamação, onde eu mantenho o fatorial. Então, ficou 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. 5 fatorial embaixo. 5 fatorial em cima, 5 fatorial embaixo, a gente pode cortar. E 7 vezes 6 é igual a 42. Dando continuidade, eu tenho 6 fatorial dividido por 8 fatorial. Quem é o maior? O denominador agora, o 8. Então, eu vou pegar o 8, vou multiplicando pelos seus antecessores até chegar no 6, onde eu mantenho a exclamação, ou seja, onde eu mantenho o fatorial. Então, eu mantive, repeti o 6 fatorial e fiz aqui 6 vezes 8 vezes 7 vezes 6 fatorial. 6 fatorial em cima, 6 fatorial embaixo, corta. Então, se não ficou nada aqui em cima, obviamente fica o número 1. 1 dividido por 8 vezes 7, 56. E de novo, eu fiz como que o maior número fosse quem está no denominador, que é o 5. Então, eu vou pegar o 5, vou multiplicar aos seus antecessores até chegar no 3, onde eu mantenho o fatorial. Então, eu repeti o 3 fatorial aqui. Peguei o 5. 5 vezes 4 vezes 3, mantive o fatorial. 3 fatorial em cima, 3 fatorial embaixo. Divisão, fica 1 no numerador. 5 vezes 4, 20. Essa é a simplificação dessa fração. Tá certo, galera? Então, agora nós vamos para os exercícios. Vamos lá, galera, então, a nossa correção de alguns exercícios sobre fatorial. Então, eu tenho aqui, ó, sobre o fatorial de um número, julgue as alternativas a seguir. Primeiro, ele diz que 0 fatorial mais 1 fatorial é igual a 2. Vamos lá ver se isso é verdade. A nossa aula diz que, por definição, o fatorial de 0 era 1. Mas o fatorial de 1 é 1, e 1 mais 1 é igual a 2. Logo, isso daqui é verdade. Tá? Na segunda alternativa, na segunda afirmativa, ele diz que 5 fatorial menos 3 fatorial é igual a 2 fatorial. Nós sabemos que nós não podemos fazer isso com os fatoriais, ou seja, subtrair 5 menos 3, 2, conservar o fatorial e dizer que a diferença de 5 fatorial com 3 fatorial é igual a 2 fatorial. Isso não é verdade. Da mesma forma da multiplicação, onde a gente sabe que 2 fatorial vezes 4 fatorial é diferente de 8. Tá? Não tem o fatorial, mas mesmo assim, ó, fatorial, na terceira afirmativa, fatorial de 2 é 2 vezes 1. Vezes, quem é o fatorial de 4? É 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 4 vezes 3, 12 vezes 2, 24. 24 vezes 1 dá 24. 2 vezes 24, 48. E para quem ficou na dúvida sobre a segunda, nós teríamos 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, menos o 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1. Então, 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. 120 vezes 1, 120. Menos 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. E aqui daria 114. Então, a alternativa correta é a letra A, que diz que somente a primeira afirmativa ela é verdadeira. Vamos lá, galerinha. Segunda questão sobre fatorial. Ele pergunta: qual é o valor
4 fatorial ao quadrado. Então, vamos lá. Como é que eu resolvo isso daqui? A primeira coisa que eu vou fazer é 4 fatorial. É 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 1 é 24. Então, eu vou fazer 24 ao quadrado, que é igual a 576. Alternativa correta, a letra B. Vamos lá agora para a nossa terceira questão. Então, nós temos agora aí uma equação contendo fatorial. Então, ele fala, qual é o valor de x na equação 4x menos 3 igual a 120? Eu vou fazer, vou repetir aqui, ó. 4x menos 3 fatorial é igual a 120. Eu preciso cortar esse fatorial, só a exclamaçãozinha. Então, para isso, eu vou precisar saber o quê? 4x menos 3 fatorial é igual. Qual é o número que, quando eu calculo o fatorial, dá 120? 5. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é igual a 120, como nós já vimos na nossa aula e também em alguma questão dessas que passou aí. Aqui eu posso cortar apenas a exclamação. Ficou 4x menos 3 igual a 5. Logo, 4x é igual a 5 mais 3. 4x é igual a 8. X é igual a 8 dividido por 4. X é igual a 2. Alternativa correta, letra A. Quarta questão, ele pede o valor da expressão e nós temos uma divisão de fatorial. Eu tenho lá 14 fatorial dividido por 12 fatorial. O raciocínio que nós vamos ter é qual? É aquele que nós vimos lá. Qual é o maior valor? É o que está no numerador ou o que está no denominador? O que está no denominador. No numerador, desculpa, 14 é o maior. Então, eu vou multiplicar o 14 por todos os seus antecessores até chegar àquele número que está no denominador, ou seja, 12, onde eu mantenho a exclamação, onde eu mantenho o fatorial. Então, eu vou ter 14 vezes 13 vezes 12. Mantenho o fatorial, dividido por 12 fatorial. 12 fatorial em cima, 12 fatorial embaixo, corta. 14 vezes 13 é igual a 182. Alternativa correta, letra B. Na nossa quinta e última questão, nós temos lá o produto de 20 vezes 18 vezes 16 vezes 14, reticências, vezes 6, vezes 4, vezes 3, vezes 2, né? Ele fala é equivalente a. Vamos ver qual a operação que equivale a isso daqui. Como nós estamos vendo, ele está multiplicando apenas os números pares, não é? 20 vezes 18 vezes 16 vezes 14 vezes 12 vezes 10 vezes 8 vezes 6 vezes 4 vezes 2. Aí você diz assim, professor, nós não podemos fazer isso daí. Não dá para a gente fazer isso daí. Você não tem nada com fatorial. Será que não tem nada com fatorial? Vamos ver lá? Vocês concordam comigo que 20 é igual a 2 vezes 10? Vezes 18, 2 vezes 9, vezes 16, 2 vezes 8, 14, 2 vezes 7, 12, 2 vezes 6, 10, 2 vezes 5, vezes 8, 2 vezes 4, vezes o 8, 6, né, que é 2 vezes 3, o 4, que é 2 vezes 2, vezes o 2, que é 2 vezes 1. Perceba que eu tenho aqui o seguinte, ó, eu não vou pegar, quer dizer, eu vou pegar aqui todos os dois, eu tenho 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 e 2. Esses dois aqui eu vou deixar para que a gente compreenda direitinho o que eu quero. Tá legal?
Então, o 2 aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Como está se tratando de uma multiplicação, isso aqui é multiplicação de potência de mesma base. Então, eu tenho 2 elevado a 1, 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 2 elevado a 1. Então, vou repetir a base, que é 2 e 1 mais 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 1 é igual a 10 vezes. Aí ficou, né? Tirando esses dois aqui que eu já representei aqui, ficou 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, 2 a décima vezes. Isso daqui é a mesma coisa que o fatorial de 10. Logo, o nosso resultado é 2 a décima vezes 10 fatorial. Teve uma falha também aqui na digitação, onde não foi colocado aqui como expoente, mas a alternativa correta é a letra D. Galera, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, compartilha com geral, ative as notificações e até a nossa próxima aula. Forte abraço!